Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Bom, então você estava falando, desculpa, você estava falando da construção do personagem perto. Você gosta da boa dramaturgia, né? Você sabe que agora eu tenho 2 projetos. Na verdade, são 3. Eu vou dirigir uma bailarina, um projeto solo dela lindíssimo, e junto com a Lavínia Panunzio. Você conhece, né? Conheço. Já fez leitura de texto meu. Ela e o Beto Bellini. Beto Benini. Enfim. Benini, não sei se eu conheço. Bom, um deles, o projeto, não é que o meu personagem é incrível, mas a peça tem uma estrutura completamente nova, uma peça alemã. O cara que descobriu essa peça é um brasileiro que mora em Londres, chega agora em março, e nós vamos montar a peça, porque ela tem uma estrutura completamente diferente de contar uma história do que o teatro já viu. Interessante. Então já é interessante aí. O meu personagem é muito louco, mas ele não é assim, falar, é um personagem, nada. Mas o meu terapeuta me desafiou a fazer uma coisa que esse está me dando um trabalhão, mas deve ficar lindo. Ele quer que eu interprete o Jung no teatro. Perfeito. Porque era a pergunta que eu ia te fazer na seguinte. Já interpretou alguém não ficcional? Na ficção, você já interpretou alguém real? Se a responsabilidade é maior? Além do Jung que você talvez faça, só que o Jung... Não fala talvez, não. Vou fazer. Tá, então, fora o Jung que você vai fazer, só que o Jung é uma coisa, o Jung morreu antes da gente nascer, né? Não. Jung morreu quando? 61. 61? Eu tinha 8 anos. Eu nasci no ano que ele morreu. Mas eu quero saber o seguinte, é uma responsabilidade maior, ainda que seja sempre um recorte de uma época da vida, é uma responsabilidade maior para o ator quando interpreta algum personagem que existiu, não? Não, o que acontece é o seguinte, aí eu vou falar de uma coisa que não sou eu. Por exemplo, o Jung, ele era um psicoanalista, um inventor de milhares de facetas da psicanálise pós-Freud, né? O Freud ia numa linha. E quando o Jung enxergou que tinha que explorar outras milhares de linhas, eles até se separaram. Rompeu com Freud. Rompeu com Freud. Esse cara é uma figura pública porque ele é um cientista. Ele não tem uma característica pessoal que eu tenha que chegar nela, entendeu? Se eu der o recado de que o Jung foi esse gênio, foi um gênio absoluto, e maluco, teve depressão, era um homem completo, era um homem verdadeiro, sabe? Se eu conseguir passar isto para o espectador, eu acho que eu estou sendo correto comigo mesmo. Mas, por exemplo, você veja, eu adoro a Andréa Beltrão. Eu fiz filme com ela, fui marido dela num filme chamado Albatroz, que era do Braulio Mantovani. E fez Hebe também, né? Eu fiz a Hebe também. E eu estou até com pena de falar isso aqui, porque eu amo tanto ela.
mas eu achei que ela não conseguiu chegar na Hebe. Por dois motivos principais. Primeiro, a Hebe está muito recente. É isso que eu estou falando. A Hebe ainda está entre nós. A Hebe foi uma figura tão importante na televisão brasileira porque ela nunca cedeu o papel dela para ninguém. Ela sempre foi a maior apresentadora de televisão de sofá do Brasil. E ela inventou essa merda. Apresentadora de sofá. Tinha sempre 4, 5 ali. Entendeu? E ela era adorada. Olha, posso falar a verdade? Eu nunca ouvi uma pessoa que fala assim, eu não gostava daquela mulher. Ela não era uma rainha da cultura, ela não era uma mulher... Só para você ter uma ideia, né? Olha o binômio que a Hebe era. Era a pessoa mais luxuosa nela mesma, joias caríssimas, roupas as mais absurdas, estapafúrdias, de luxuosas, até de mau gosto, e popular. Sim. Olha que coisa, olha que binômio. Ela tomava cerveja, entendeu? Ela ria em cena séria. Sabe? Então, assim, e mais, a Andréa fez um trabalho deslumbrante, eu acompanhei a composição, deslumbrante. Eu acho a Andréa Beltrão uma das maiores atrizes do Brasil. Mas você falou que foram 2 motivos. O segundo precisa ser paulistano para fazer. Tinha que ser uma atriz de paulista, pelo menos, né? Não paulistano. Sabe por quê? Porque nós somos, de fenômeno televisivo, o paulistano é muito pobre. Nós nunca tivemos uma TV forte aqui no Brasil. Só no comecinho, teve Tupi. Depois da Tupi, a televisão passou toda para o Rio. Desde a época da ditadura. Entendeu? Sim, mas aí você estava falando... Porque mesmo esses paulistanos que faziam a Excelsior e tal, foram todos para a Globo. É verdade. Mas eu falei na Hebe quando estava falando de Albatroz. Então, eu fiz o marido da Andréa Beltrão, então eu a conheço bem e tenho uma paixão absoluta por ela e pelo trabalho dela. A Andréa Beltrão é uma atriz de primeiríssima grandeza. Na acepção da palavra, né? Mas você sabe o que acontece? Ele é uma carioca. O paulistano, é que nem você fala assim, né? Eu sempre brinco de imitar os cariocas, né? São culturas diferentes. Essa é uma cidade aqui que funciona, as pessoas são mais comportadas, tudo em São Paulo é diferente do Rio de Janeiro, tudo. Sabe? Você chega na farmácia no Rio de Janeiro, compra umas coisas lá, dá R$16,80. Você dá 20 pau, a moça do caixa fala assim, não tem mais troco? Que caralho que você quer mais que 20? Estou te dando 20, pô. Não tem 16,80? Entendeu? É uma outra cultura. Ele não está fazendo de maldade. Sim, eu entendo como é que é isso. É o dia a dia deles que é assim, entendeu? É que nem eu acho, por exemplo, assim, você para fazer, o dia que forem fazer a vida da Gal Costa, vai ter que ser uma baiana. Ou ter vivido muito tempo na Bahia, né? Precisa ter. Você pega as entrevistas da Gal Costa, de quem eu sou absolutamente apaixonado, assim, é um jeito de viver a vida diferente. Então, por exemplo, você, segundo essa tua lógica, você acha que se alguém for fazer o Mazzaropi, tem que ser caipira de São Paulo? Vai melhor. Olha que barato, que barato. Vai melhor. Não, eu não estou dizendo que não possa ser bom. Não, eu entendi. Como Andréa Beltrão, você falou que fez um trabalho deslumbrante. Deslumbrante. Mas não chegou na Hebe por causa... Primeiro, mas a culpa maior não foi dela. A culpa maior é que está cedo para falar da Hebe. Já não é o caso de Elis, que a outra Andréa fez muito bem, né? A outra Andréa fez muito bem, mas você vai me desculpar, eu acho feio aquilo que eles fizeram. Não se põe um personagem e na hora de cantar a voz da própria cantora. Eu não acho isso bom. Sabe? Porque Elis foi
um cume no... Aí Quem é que ia cantar como eles, né? Mas você foi ver o espetáculo de teatro? Com a mesma atriz? Não, com a Laila Garim. Com quem? Se chama Laila Garim. Ah, conheço a Laila, não fui. Ela fazia o Elis Regina, cara. Ah, Ela não imitava. entendi. E ela tinha a voz forte igual a da Elis. Não é a voz da Elis. Mas você ficava... Ó, eu sou fã da Elis Regina desde os 11 anos de idade. Eu fui ver Filho da Bossa no Teatro Paramão e ela passou a mão no meu rosto. Eu fiquei sem lavar 3 dias. Eu era enlouquecido por Elis Regina, entendeu? E quando eu vi o espetáculo no teatro, era uma coisa deslumbrante, porque ela fez um personagem, Elis Regina. Você conhece o Eduardo Martini? Sim. Você foi ver o Clô? Ainda não. Vá. Ele é um puta ator, né? Há momentos em que eu via o Clodovil. Aliás, muitos momentos eu vi o Clodovil, falei isso para ele. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Quando você está no trabalho, seja no teatro, no cinema, na televisão, são vários meses, ensaio, gravação, sessões, 3, 4, 5 meses, no mínimo, cada trabalho. A pergunta é, quando um trabalho acaba, qual é a sensação? De luto, de alívio, de vazio? Depende do trabalho, né, Américo? Porque trabalhos gostosos dão uma sensação... Luto, não. Dá uma sensação de saudade. Mas, assim, tem muito... Por exemplo, atualmente, eu tenho feito muita série, sabe, na televisão. E ninguém vê. Eu fiz as 3 temporadas da série da Bruna Lombardi no HBO, no HBO. Eu fiz uma série do Braulio Mantovani para a Globo que ninguém viu, a Teia. Ninguém viu essa série. E é um deslumbre de boa. Tá onde? Onde é que tá? Na Globo. Na Globo. No Globoplay? Não, na Globo. Globo mesmo. A TV Globo, tá. Só que eles punham depois do bebê, como chama o programa lá? Dos idiotas. Big Brother. Big Brother. Ninguém via. Ninguém viu. Era um trabalho deslumbrante. A Teia. A gente ficou 6 meses fazendo. Aí você fala, porra, cara, nos matamos e nada, né? Mas você... Mas sabe qual é a loucura, por exemplo, desse país? É a seguinte, eu tenho certeza que tem algum lugar escrito que o horário normal de uma jornada de trabalho é 8 horas. Com ou sem o horário do almoço, você pode optar aí. Todos os últimos contratos que eu assinei para fazer as séries, eles te obrigam a trabalhar 12 horas. Está no contrato. Que país é esse, cara? Que obriga uma pessoa a trabalhar 12 horas por contrato e não te paga extra nenhum. Que loucura, isso não sabia, não. Todos. Agora, Rony, quando o personagem acaba dando alívio, dando saudade, você tem saudade do personagem ou você tem saudade do ambiente? Quando o personagem é pequeno, do ambiente. E quando o personagem é grande? Dos dois. Falando nisso, o protagonista, e quando eu falo protagonista, eu também falo em remuneração. Um protagonista num projeto meia boca, ou um personagem importante, mas não protagonista num puta projeto? Eu só fui protagonista no teatro. Eu nunca fui protagonista nem em televisão. Mas é um protagonista, né? Não faço questão de ser protagonista, não. Acho que alternativa B. Um bom projeto. O projeto vale mais. Agora, voltando a falar dessa coisa dos personagens, você guarda alguma coisa deles, algum souvenir, ou para qual gaveta da tua emoção eles vão, ou eles simplesmente fazem parte do passado e você esquece deles? Olha, eu sou aquariano da mais genuína qualidade de aquariano. Eu tenho o maior orgulho de ser aquariano. Eu acho ser aquariano do caralho.
E eu não me importo com o que acabou de acontecer, nem... Para mim, a vida está pela frente e vamos nessa. Olha, o que que você acha que é preciso, fundamentalmente, para que um artista dê certo? O dom, o talento, a vocação, um pouco disso tudo. O que que é mais importante desses três? Ou o carisma? Artista que você diz é ator? Ator, não, artista, cantor, todos eles. Todos eles têm que ter dom, talento, vocação. Alguns têm tudo, alguns não têm um, alguns não têm outro. O que que precisa, o que que é mais importante para que o ator, que o artista dê certo? O dom, o talento, vocação, o carisma. Insistência. Olha, a Vera Fischer, quando ela começou, ela tinha sido Miss, né? Ela foi Miss Santa Catarina, depois Miss Brasil. E quando ela começou a ser atriz, ela era uma bosta de atriz. Ela era a mulher mais linda e gostosa do universo, mas ela não sabia nada. E ela insistiu, estudou, enlouqueceu com droga, aproveitou o enlouquecimento da droga para jogar na atriz, e hoje em dia ela é uma grandíssima atriz. Ela é uma puta atriz, entendeu? Então, eu acho que o que você tem que fazer é insistir, porque o que você não pode separar, Américo, é o artista da nossa realidade. Uhum. E se você fala disso para um outro país, é uma outra coisa. Quando eu fui na Rússia, que eu vi que as filas para ver teatro estavam voltas no quarteirão, e que as pessoas vão ver a mesma peça 20, 30 vezes, levando flores para o ator que ela mais gosta, porque lá a televisão não tem valor nenhum, lá é o teatro. Entendeu? Eu fiquei tão emocionado com aquilo, eu falei, meu Deus, existe um país onde é assim. Coisa linda, né? Quer dizer, é legal ir na Broadway, é legal ir nos Estados Unidos e ver tudo lotado, mas ali também tem muito turismo, né? Tem muita... Agora, na Rússia não tem turismo. É de russo mesmo. Entendeu? Falando nisso, por exemplo, o público de São Paulo, o público no Brasil são públicos diferentes, mudando a região? O público de São Paulo é diferente do público do Rio? Eu pergunto isso porque, quando uma das minhas peças estreou no Rio, eu me senti um pouco estranho. O que acontece é o seguinte, o carioca, ele está nem aí para o Teatro Paulista. Nós adoramos as coisas boas do Rio de Janeiro, né? Os grupos bons, se produz teatro de primeiríssima qualidade no Rio de Janeiro. Né? Primeiríssima qualidade. Sim. Então, nós corremos para ver. E eu falei isso com uma atriz daquela grupo que era do Henrique Dias, como chamava aquele grupo? Genial, gente. Companhia de Teatro. Tá. E ela falou, a gente tem uma vergonha, Rony, de vir para São Paulo, porque a gente chega aqui, vocês tratam a gente de uma maneira tão sensacional. Todos os atores vêm nos ver. A gente tem plateia cheia toda noite e tal. E eu sei que quando vocês vão para o Rio é uma miséria, uma desgraça. Não vai... você vê, eu fiz Hamlet com o Tiago Lacerda, que é um super estrela da Globo, né? E é carioca, reside lá no Rio, né? Isso. A gente teve uma média de 600 pessoas no Tuca, na temporada aqui, que o Tuca tem 700 e poucos lugares, quer dizer, praticamente lotado, né? No novo Tuca? O Tucão. O novo? É. Tá. E nós tivemos essa média De público. De público. E ele só falava em ir para o Rio. Falava, eu preciso mostrar esse espetáculo no Rio. Ele estava bem. Ele é a pessoa menos indicada para fazer Hamlet que existe, porque ele é enorme. É um homem grandão, lindo, né? E o Hamlet é um ser atormentado, né? Até fisicamente, coitado.
E quando nós chegamos no Rio, foi um fracasso tão absoluto. A gente tinha 200 pessoas praticamente de convite, numa sala de 600. Engraçado, né? Então, quer dizer, aí você fala, mas por quê? Porque foi feito em São Paulo, o espetáculo, será que é por isso? A gente não sabe. Eu nunca fiz sucesso no Rio. Nunca. Posso ter feito assim 5 anos de sucesso em São Paulo. Vai para o Rio,